Glória a vós, ó Cristo, Cristo Verbo de Deus. Deus o mundo tanto amou que Ele deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre vida eterna. Glória a vós, ó Cristo, Cristo Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Cristo Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Antigo Testamento, meus queridos irmãos e irmãs, muitas são as imagens que o povo de Deus, que o povo de Israel utiliza para designar a si mesmo. O povo de Deus é visto como a vinha do Senhor,
escolhida por Deus para que nesta vinha Deus possa fazer surgir um fruto de salvação para todos os povos. A vinha é aquele lugar onde são plantados os pés de uva, para que, colhendo depois esses pés de uva, se possa produzir vinho para o povo como um todo. Vinho que, na cultura de Israel e em tantas culturas antigas, tinha um significado tão profundo. O vinho era a bebida da alegria, o vinho era a bebida da saciedade, o vinho era a bebida do prazer. Por isso, Deus utiliza a imagem da vinha para indicar justamente qual era a missão do povo de Israel diante da sua relação com Deus e a partir da sua relação com Deus diante de todas as nações. O povo de Israel deveria ser esta vinha plantada por Deus para produzir frutos de alegria e salvação para toda a humanidade. O povo de Deus, povo de Israel no Antigo Testamento, no entanto, não foi fiel a esta missão de ser vinha de Deus entre o seu povo, de modo que deixou de produzir, ou nem chegou a produzir, poderíamos dizer, os frutos esperados por Deus. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus, se dirigindo aos mestres da lei, aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, diz que aquele povo a quem foi confiada a vinha, não tendo produzido o fruto desejado por Deus, será, portanto, entregue a outro povo. E quem é este novo povo? É a igreja, o novo Israel, a nova vinha plantada por Deus na humanidade, para que, através dela, através da igreja, este vinho, este fruto de salvação, possa chegar a todos os povos, possa chegar ao mundo inteiro. Enquanto o povo de Israel não foi capaz de produzir o fruto desejado por Deus, justamente porque se fechou em si mesmo, achou que a salvação era propriedade sua, era exclusividade sua, o povo de Deus, o novo povo de Deus, que é a igreja, ao contrário, é um povo de Deus que se abre. A salvação, o anúncio do Evangelho já não é propriedade de alguns, já não é um privilégio de um povo, mas é destinada a todos os povos, a toda a humanidade. Esta é a mais importante mensagem do Evangelho de hoje, da liturgia da palavra de hoje. A igreja, ou seja, cada um de nós que somos unidos aos nossos pastores, membros da igreja, unidos a Cristo como videira verdadeira, nós também temos a missão de, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo de vida, mas também pela nossa palavra, pelo nosso trabalho evangelizador, temos a missão de anunciar e de levar a salvação a todos os povos, a todos aqueles que no mundo fazem parte desta mesma espécie humana, fazem parte, compartilham conosco da mesma natureza humana que nós compartilhamos. Mas existe também uma segunda mensagem que nós poderíamos tirar desta liturgia da palavra de hoje, poderíamos e podemos e devemos, que é aquela que a primeira leitura nos oferece. E justamente porque estamos celebrando este tríduo em honra de São José e amanhã já a solenidade em honra deste santo tão querido por toda a igreja, que chegou a ser declarado como patrono universal da igreja, padroeiro da igreja católica. E é a partir da história de José do Egito. Desde os padres da igreja, aqueles que seguiram imediatamente os apóstolos na missão de guiar a igreja, na missão de conduzir a igreja ao longo da história, os padres da igreja já desde o início faziam uma associação, uma ligação entre José do Egito, esta figura que nos é apresentada na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, e São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. E a igreja o faz por uma série de elementos que se encontram em comum na vida dos dois. José do Egito era um homem sonhador, era um homem
a quem Deus falava através dos sonhos. O mesmo acontece com São José. É através de um sonho que Deus dirige, que Deus confia a São José a sua missão de ser o pai adotivo de Jesus Cristo, de assumir Jesus Cristo na sua encarnação como seu custódio, seu pai aqui na terra. Mas chama-nos a atenção, justamente na sua relação com o Evangelho hoje, uma missão específica que José do Egito recebe no Antigo Testamento, que é a de, num momento de necessidade do povo de Israel, quando os seus irmãos vão até ele, porque estão passando fome, porque estão passando necessidade, José do Egito recebe a missão de ser o guarda, o protetor, aquele que provê as necessidades do povo de Israel, dos seus irmãos, do seu pai. Ao passo que São José recebe de Deus precisamente a missão de ser o custódio, o guarda, o protetor do novo povo de Deus que é a Igreja. E é por isso que São José, depois de Nossa Senhora e obviamente depois ainda, sobretudo, de Jesus Cristo, e antes de todos os outros santos e santas, recebe um culto tão especial que a Igreja lhe dirige, que cada um de nós lhe dirige, especialmente no dia 19 de março e também no dia 1º de maio, quando celebramos a sua festa como operário, como homem trabalhador. É justamente por reconhecer na figura de São José esta paternidade para com a Igreja, esta missão de ser custódio, de ser protetor, de ser também, de certa maneira, guia da Igreja, que nós lhe veneramos com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta afeição. Olhando para São José e reconhecendo nele aquele que tem a missão de guardar a Igreja, de custodiar a Igreja, justamente porque foi ele o custódio de Jesus Cristo, aquele que recebeu a missão de conduzir Jesus em seus braços, de educar Jesus como menino. É justamente por isso que nós recorremos a ele também como nosso intercessor, como nosso protetor. Os santos, ao longo da história da Igreja, não hesitaram em recorrer a São José nos momentos de maior necessidade, justamente como nós vemos hoje os irmãos de José do Egito fazerem quando se dirigem a ele por causa das necessidades que viviam, da fome, da seca que viviam na sua terra. E é justamente aqui, nesse paralelo com José do Egito, que surge aquela velha e querida afirmação que nos diz: ide a José, nas vossas necessidades, nas vossas carências, ide a José, porque foi indo a José que os irmãos, filhos de Jacó, puderam ter satisfeitas as suas necessidades. É indo a José, São José, nosso padroeiro, padroeiro da Igreja Universal, que nós podemos confiar que o Senhor, através da sua intercessão, através do seu amparo paternal para conosco, também proverá as nossas necessidades, especialmente, sobretudo, as nossas necessidades espirituais. Se São José, estando junto de Jesus, pôde aprender dele as lições mais excelentes da vivência do Evangelho, do seguimento à vontade de Deus, da obediência ao Pai, sendo ele um homem justo, é, portanto, nas nossas necessidades espirituais, no nosso desejo de caminhar fielmente rumo à salvação, no nosso desejo de aderir à vontade de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que nós, então, contemplando o exemplo deste santo justo, deste homem tão querido por nós, poderemos ter a certeza de que, imitando ou seguindo o seu exemplo, estaremos trilhando o caminho que nos conduz a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, reconhecendo-nos a nós mesmos como membros da nova vinha de Deus, do novo povo de Deus, chamados a produzir frutos de salvação para a nossa vida e para a vida de nossos irmãos e irmãs, vamos a José,
Reconheçamos nele aquele que, pela sua proteção, pela sua paternidade, mas sobretudo pelo seu exemplo de homem justo e virtuoso, nós podemos ir a Jesus Cristo, podemos alcançar a salvação desejada por Deus para cada um de nós, especialmente neste tempo da Quaresma, em que a Igreja nos dirige o convite à conversão, nos dirige o convite à mudança de vida. Que Deus nos ajude a, seguindo o exemplo de José, a sermos fiéis à nossa missão de sermos esta vinha do Senhor, produzindo frutos, produzindo o vinho novo da alegria num mundo tão marcado pela tristeza, pelo ódio, pela guerra, pelo mal e pelo sofrimento. De modo que nossa presença no mundo, assim como foi a presença de São José, deste homem justo e santo, a nossa presença possa transformar estas realidades de dor, de sofrimento e de morte em realidades de vida, de alegria e de salvação.